Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais um domingo para que a gente possa aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar aí na lição 8. Palavra da doutora Grafidade, pelo nosso speaker. Bom, nós vamos continuar falando sobre maturidade, né? Estamos nessa revista galgando aí para que a gente possa entender o que a palavra quer falar com cada um de nós sobre maturidade. A gente vem criando nossos filhos, né, para que eles tenham uma maturidade para a vivência do dia a dia. Da mesma maneira, Deus deu um manual, a Bíblia Sagrada, para que cada um de nós tenhamos esse manual na nossa vida para colocar em prática, para crescermos em maturidade para Ele. E essa revista tem sido, cada lição que tem tido nessa revista, tem sido um divisor de águas em nossas vidas, para que a gente possa entender o que realmente quer esse Deus maravilhoso para cada um de nós. Quando nós falamos de maturidade, nós falamos de crescimento. E cientificamente está comprovado que o adolescente, né, quando está em fase de crescimento, sente dores no corpo, porque crescer dói. Há um dilatamento, né, crescimento dos ossos, dilatamento dos nervos, e aí causa uma dor no corpo. A maturidade cristã também dói. Pastor, como assim? Quando nós começamos a negar o nosso eu para crescermos dentro da palavra do Senhor, dói. Ah, pastor, comigo não dói não. Um exemplo disso. Pastor, eu era de samba antes de me converter, mas hoje quando eu ouço samba, não sinto nada. Glória a Deus por isso. Porque eu continuo gostando de samba. Só que a gente vai buscar dentro da palavra o que agrada a Deus, que é o quê? A letra, que não seja uma letra chula, que não seja uma letra que faça menção ao corpo da mulher de uma maneira que vá denigrir a mulher, e dentre outras coisas. Pagode, pastor, eu gosto de pagode. Estou falando de ritmos, tá, gente? Ritmos. Todo ritmo pertence ao Senhor. E isso dói. Por quê? Porque nós somos de carne e osso. Porque a gente, no passado, sentíamos um prazer na nossa carne por causa disso. E hoje, qual é o nosso prazer? É buscar a maturidade do Senhor. Porque quanto mais eu alimento minha proximidade com Deus, eu estou crescendo em Cristo. Eu costumo dar o exemplo, né? Eu acho que já dei aqui esse exemplo, mas tem alguns membros novos, eu vou repetir esse exemplo. Se você comprar um pitbull filhote e comprar um vira-lata filhote, apesar que o vira-lata ninguém compra, né? Apesar que hoje em dia estão vendendo até filhote de vira-lata, o pessoal está vendendo na feira. Mas você adquire dois filhotes, um pitbull e um vira-lata. Qual dos dois filhotes ele é tido como o mais forte, o mais bravo? O pitbull. Aí você começa a alimentar o pitbull da ração, né? Leva para vacinar, aquela coisa, aliás, perdão, o vira-lata leva para vacinar e tudo mais, mas o pitbull você só bota ali água para ele. Água, um pouquinho de arroz, água. Quando crescer, quem é que vai estar forte? O vira-lata. Então, naturalmente, o que eu alimento é o que cresce e o que fica forte. Quando nós alimentamos a nossa convivência com Cristo através da sua palavra, isso se chama maturidade e nos deixa cada vez mais fortes. Amém? Bom, nós já lemos a palavra, já foi explanada a palavra, o texto áureo também, e é importante a gente dar uma fixada nesse texto áureo até que todos cheguemos à unidade. E olha que maravilha! Olha que maravilha! Nós estamos no ano. Hein? Vamos lá, gente. No ano da unidade.
da fé e ao conhecimento do Filho de quem? De Deus. Se nós, cristãos, tivéssemos esse pensamento todos os dias, a gente errava menos. Qual o pensamento, pastor? De que a Bíblia, toda ela, só quer falar de uma pessoa, do Senhor Jesus. A Bíblia é cristocêntrica. Quando nós entendemos que existe um único personagem, tá? Um único personagem, para que a gente pegue tudo isso de Gênesis a Apocalipse e entenda que a nossa maturidade tem que ser em Cristo, a gente erra menos. Eu assisti um filme maravilhoso certa vez, O que Jesus Faria. Gente, esse filme é fantástico. Quem não assistiu, assista. Quem assistiu, assista de novo. E esse dia eu estava passando os canais e houve aquela concentração dos nossos irmãos em Cristo da Igreja Universal do Maracanã. E a maioria com a cabeça escrita que Jesus Faria, eu achei aquela marca linda. Falei, poxa, é isso. Porque quando nós entendemos de fato que Cristo é o centro, a gente já caminhou aí metade da nossa maturidade cristã. A partir daí, qual é a segunda etapa? É só imitá-lo. Pronto, o que Jesus faria? Você está de frente com uma situação. O que Jesus faria? Você vai ter a resposta correta. Amém? Quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Entender o sentimento da verdadeira maturidade, que realmente é essa verdadeira maturidade. Pastor, quando fala verdadeiramente é porque existe uma maturidade falsa? Sim. Alguns detentores do conhecimento da palavra tentam deturpar e trazer heresia para dentro da igreja. E aí eles colocam falsa maturidade, falsos ensinamentos. Então nós temos que vigiar. Isso nós falamos, inclusive, muito sobre isso na lição anterior, na revista anterior. Compreender, né, que a maturidade do crente está diretamente relacionada à sua capacidade de confiar em quem? Em Deus. Mas tem crentes que não confiam em Deus? Tem. Durante a lição vamos falar sobre isso. E de deleitar-se em suas misericórdias, de entregar-se ao seu amor e de descansar aonde? No seu poder. Introdução. As palavras de Jesus em Mateus 19, 29 fazem-nos compreender que a maturidade está muito mais atrelada ao ato de deixar do que o ato de acumular. E aí dói esse crescimento. Como é que eu começo a deixar coisas para seguir Jesus? Lembra do jovem rico? Senhor, eu tenho observado tudo isso. Aí Jesus fala para ele, uma coisa te falta. Vende tudo pelas contas. Aí não, aí doeu. A Bíblia não diz, eu tenho entendimento dessa parte. Que se ele falasse, não, senhor, ele não vai vender tudo agora. Jesus falou, ei, calma, pronto. Já vi que teu coração está sendo servido, não precisa vender não. Poderia ou não poderia? Poderia. Então o que Jesus quer saber de cada um de nós é que tipo de maturidade nós temos ao ponto de largarmos qualquer coisa por Ele. Porque a palavra diz, aonde está o seu coração, onde está o seu tesouro. Eu largo tudo por Jesus. Será? Ou será que nós faríamos igual Pedro? Negaríamos ele 3 vezes. Então, essa é um ponto de crescimento, é um passo de crescimento em direção a essa maturidade. E a lição hoje fala sobre isso. A jornada rumo à maturidade com Cristo é uma busca contínua por crescimento espiritual. Não tem outro crescimento. Nós estamos buscando crescimento espiritual, fortalecendo o nosso espírito e mortificando a nossa carne. Onde a fé se transforma em uma vivência mais profunda e significativa com Deus. Nós não podemos viver uma vida rasa com Cristo. Nós temos que cada vez nos aprofundar mais. Eu vou à igreja
2 vezes na semana, para mim é o suficiente. Não, procure se aprofundar mais. Nós não temos que simplesmente só ler as Escrituras, temos que entender as Escrituras. Às vezes eu vou ler a Bíblia, eu fico preso às vezes uma semana, gente, em 2, 3 versículos, porque eu quero me aprofundar ao ponto de entender o que Jesus queria falar naquela parte, ou que somente aquela presença através dos sacerdotes no passado queria, através dos, Deus queria falar através dos sacerdotes, um ensinamento, assim como, por exemplo, foi lido aqui agora pelo presbítero Marcelo na hora da oferta, que as pessoas davam por si, por vontade própria. Agora, vamos nos aprofundar mais? Eu vou pegar aqui esse exemplo, tá? Quem deu primeiro? Deus. Porque lá atrás no Egito, o que eles tinham? Nada. E eles saíram do Egito como? Carregados de ouro, prata, tudo. Então, na realidade, eles dão de coração, mas Deus deu primeiro para eles lá. E agora nós falamos de coisas terrenas, para vocês verem que o relacionamento de Deus com o homem, Ele quer que no porvir nós tenhamos a vida eterna, mas também quer dar o melhor aqui nessa terra para a gente. Porque senão não ia ter necessidade de a gente crescer em maturidade aqui na terra. Ficaríamos sendo feitos igual roupa para lá e para cá, até a vinda dele ou até ele nos chamar. Então essa é a intimidade que Deus quer conosco. Peraí, eu dei. Agora vamos ver se ele é o suficiente para poder usar. E gente, o que ele nos pede é tão simples. É fidelidade. A fidelidade, ele não pede nada mais a gente do que fidelidade. E a fidelidade é um sinal de maturidade. Por quê? Porque quando eu falo que eu amo minha esposa, eu estou vendo a minha esposa. Quando eu falo que eu amo minha mãe e meu pai, estou vendo meu pai e minha mãe. Mas que amor é esse que eu tenho a um Deus que eu não vejo? Tem que ser muito maduro espiritualmente para amar um Deus que você não vê fisicamente. Você só consegue enxergar Deus espiritualmente. E como eu vou enxergar Deus espiritualmente? Quando eu fortalecer o meu espírito. Que aí sim as escamas caem. Opa, agora eu consigo enxergar o que Deus tem feito na minha vida, o que Ele ainda pode fazer. Isso é maturidade. Essa jornada envolve desenvolver uma consciência de si, assumir responsabilidade, cultivar o amor e o perdão e buscar a verdade e a justiça, refletindo as características de um discípulo maduro. E vou falar uma coisa para todos nós: a justiça e a misericórdia, ela anda lado a lado. Só que sabe como é que o mundo nos ensina? Primeiro justiça e depois misericórdia. Por isso que nós conseguimos ver que a falta de maturidade espiritual no mundo leva à decadência. Porque se o nosso Deus agisse primeiro dessa maneira, essa igreja hoje estaria vazia. Ou melhor dizendo, essas portas não teriam nem sido abertas. Porque se Deus agisse com justiça, quem de nós aqui é merecedor? E aí, isso é um sinal de maturidade do cristão quando entende isso. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eu sou assim? Sabe por que eu tenho essas coisas? Sabe por que eu tenho saúde? Conseguia levantar hoje e contemplar a criação dele? Porque primeiro ele é exemplo de misericórdia. E isso é um sinal também de maturidade. Porque para que você entenda isso, se você parar para conversar com algumas pessoas que não têm compromisso com Deus, você vai entender que você é maduro o suficiente e ele não. Porque você entende dessa maneira. Você compreende que isto é importante para a sua vida. Alguém que não apenas segue as regras e a prática religiosa. É o que eu falei há pouco. Todo domingo tem que estar lá. Quinta-feira eu tenho que estar lá. Não, eu tenho que estar lá. Não, não é porque você tem que estar. É porque você ama esse Deus e você veio cultuá-lo.
Você ama esse Deus e você vem aprender mais da palavra. Porque, posso falar, todo domingo aqui a gente escuta muita coisa que a gente já escutou ao longo da nossa caminhada cristã. Mas sempre Deus tem algo a acrescentar. Porque a palavra ela se renova. A palavra ela se renova. Eu já tive o privilégio de estudar toda essa revista em outro ministério que eu estava. E para mim tem sido uma novidade ler essa revista de novo. Porque vem coisas novas, vem detalhes novos. E quando a gente pega para dar aula, inclusive nós que temos a oportunidade de estar nessa ministrando na aula, nós temos que nos aprofundar mais, para não ficar só repetindo o que está na revista, para poder pegarmos coisas, pincelar coisas dentro da palavra, para ver que elas se completam. E isso é estudo da palavra. E não é só no momento de você estudar para a escola bíblica. É importante você fazer da mesma maneira na palavra do Senhor. Que aí você não se torna o quê? Um praticante religioso. Mas que vive uma vida o quê? Transformada por Jesus Cristo. Com base aonde? Na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. No amor, na obediência e na missão de levar a mensagem de Cristo a quem? A outros. Então eu sou salvo para salvar. Eu sou cheio para transbordar. Porque a água parada só dá dengue. A água parada apodrece. Nós precisamos ser uma caixa d'água espiritual. Enche e transborda. Enche e distribui. Enche e vai para outros cômodos. E quem são esses cômodos? São aqueles que estão lá fora que ainda não ouviram. E isso é mais um sinal de maturidade. Terminando a introdução, vamos começar no tópico 1. Confiança na graça. Quando estamos falando de maturidade, nós temos que ter uma maturidade tão alta de confiarmos numa graça que é revelada na palavra através do nosso Senhor Jesus. Porque há um conflito, não conosco que somos berianos, e aí eu vou até tomar agora um gole d'água, porque nós estamos transmitindo também ao vivo, e isso às vezes incomoda algumas pessoas que não seguem desta maneira. Porque é uma graça, mas não foi de graça. Jesus teve que se entregar na cruz, derramar o seu sangue, para que a gente pudesse ter essa oportunidade. E no momento que eu recebo a graça, eu me livro de práticas religiosas da lei. Por quê? Porque no momento que ele veio e cumpriu a lei, uma lei que eu não era capaz, não tinha condições de cumprir, então eu tenho que viver debaixo da graça dele. É mais ou menos assim. Você tem o seu pai e sua mãe, e você tem uma... Eu, pelo menos quando era adolescente, eu arrumava todo problema na rua. Minha mãe tinha que ir lá resolver meus problemas, meu padrasto, era demais. Eu era brigão, gente, eu era muito brigão. Era muito brigão mesmo. E aí, até o negócio de jogar bola, que eles não me deixavam jogar, porque eu sempre fui muito ruim de jogar bola, então eu comprava a bola para poder ter direito a jogar. E mesmo eu comprando a bola, eles queriam deixar de fora, então não uma confusão. E aí eu chamava quem? Chamava minha mãe. Então eu estava debaixo de uma certa graça de quem? Da minha mãe, do meu padrasto. Chegava lá e falava assim: ops, ele tem direito sim. Será que você conseguiu compreender esse exemplo bem simples que eu trouxe de como é a graça do nosso Senhor Jesus? Por isso que a palavra se completa, gente. Lembra lá em Efésios? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas não é o tudo eu posso. Não! Inclusive suportar, às vezes, a caminhada da maturidade que dói, sabendo que existe uma graça sobre a minha vida. Aí a gente consegue fazer um link entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu não gosto, inclusive, de usar esses dois nomes, Antigo e Novo. Para mim é um testamento único, porque desde o início Jesus já estava lá. Ele só teve que vir para cumprir a profecia de Isaías e nos trazer esse resgate maravilhoso das nossas almas.
Nos subtópicos seguintes, serão destacadas as razões pelas quais os servos de Deus devem depositar absolutamente confiança na maravilhosa graça divina. E aí eu quero destacar aqui sobre servos. Algumas pessoas escutam essa palavra de servo e às vezes pega ela como um peso na sua vida. Não, gente. Ser servo de Cristo é a maior liberdade que nós temos. Ser servo de Cristo, tá? É um sinal de maturidade ao ponto de você falar assim, ó, eu prefiro estar preso em Cristo. Eu prefiro estar preso em Cristo do que ver um monte de coisa aí que acontece aqui fora. Gente, quer você ter certeza de que você está no momento certo, no local certo, servindo a Cristo que é o certo, é só você ligar a televisão. Pessoas foram para o bar, encheram a cara, voltaram e acabou o carro, todo mundo morreu na hora. Não sei quem estava no baile funk e aconteceu isso. Não sei quem estava fazendo alguma coisa errada que sofreu isso. É só você ligar a televisão. E quem nos livra disso tudo? É a graça do Senhor Jesus. Mas para que eu entenda que essa graça é um preço que foi pago muito alto e não foi de graça, eu tenho que ter maturidade para isso. Você está entendendo a importância de sermos maduros? É quando assim, muita coisa quando eu era criança, minha mãe falava, eu não entendi o porquê. Hoje eu entendo alguns ensinamentos. Gente, estou falando muito só assim, mais da minha mãe, porque meu pai se casou minha mãe tinha 2 anos de idade, então a gente cresceu com o padrasto. Então o meu padrasto, ele mais era questão de trabalho, a educação que ficou com a minha mãe. Então a minha mãe era aquela da baiana de pau, tá? Eu sou da época que realmente a vara da infância de juventude funcionava, só que a vara era de goiabeira, e estou aqui firme e forte. Infelizmente, hoje em dia, algumas coisas mudaram, né? A criança mesmo fala assim, se me bater, eu não consigo tutelar. Graças a Deus, lá em casa, a graça funciona, minhas filhas nunca falaram isso, nem nunca vão falar em nome de Jesus. Elas são convertidas. Senão, porque na época eu falava, ela ficava falando fofinho. Aí eu disse, quem falou fofinho? Sem os dedos da boca. Eu falei, opa, não. Amém? Isso é maturidade, tá, gente? Isso é maturidade. As crianças que pensam assim hoje em dia são maturas. Opa, não vou não, porque senão ela vai na cana. Vamos lá. Porque pela graça somos salvos. A confiança destituída da fé que se entranha no ser não pode abrir as portas das certezas das coisas que se esperam. Olha só. Tampouco pode trazer a convicção dos fatos que não se veem. A gente já conhece, já está assim, bem maduro para entender isso aí, né? Muitos creem em Deus. Agora, olha só, prestem atenção, gente, porque quando se fala em estudar a palavra, né, ela não é tão dinâmica quanto a gente está pregando a palavra. A gente precisa entender cada parte dessa lição que é para nossas vidas. Mas dele se aproximam com desconfiança. Tem sido assim no mundo? Não tem. Algumas pessoas têm se aproximado de Deus com desconfiança. Aí eu vou lá naquela igreja, vou visitar para ver no que dá. Para ver no que dá? Como assim? Nós estamos falando de um Deus que criou os céus e a terra, que conhece as estrelas pelo seu nome. Gente, eu não consegui gravar aí no nome de todos os irmãos aqui da igreja. Olha, esse Deus que conhece as estrelas pelo nome. Então, isso aqui é só para quem é maduro entender isso. Como é que alguém quer se aproximar de Deus e ainda com desconfiança? Não podemos, nunca. Temos que nos lançar 100% nele. Isso é sinal de maturidade. Quando eu acredito 100%. Por isso que o casamento, ele vai amadurecendo também com o tempo. Porque você vai ficando casado, e você vai conhecendo cada vez mais, vai sabendo de outras coisas, vai amadurecendo. É um envolvimento. Então, como se eu sei que eu, para crescer em maturidade no meu casamento, preciso me relacionar mais com o meu cônjuge, é a mesma coisa com Deus. Como é que eu vou ter maturidade sem conhecê-lo? Então, eu não posso chegar até ele
com desconfiança. Eu tenho que crer que esse realmente é um Deus Todo-Poderoso, que deu o seu Filho para resgatar a humanidade e que através dessa graça eu sou salvo. Ponto final. A partir daí, eu tenho que fazer manutenção dessa graça sobre a minha vida. Aí é diferente. A manutenção, quanto mais maduro eu for, mais manutenção eu faço desse relacionamento. Mais eu me desvio das fofocas, do disse-me-disse, da prostituição, da bebedice, de tudo que dá esse mundo aí fora. Você está conseguindo compreender, gente? Que bom. A Bíblia diz que a nossa aproximação deve ser motivada pelo quê? Pela fé e inteireza de coração. Olha só, fé e inteireza, ou seja, de todo o coração. Porque não adianta eu crer e não me envolver. Eu creio, mas vai ser aquele piticozinho ali que está sem se alimentar. E quando eu tenho toda a inteireza de coração, eu me envolvo ao ponto de ser maduro o suficiente para estar apto a estar fazendo a manutenção dessa graça. Deixa eu abrir um parênteses para que você entenda. Eu vi que agora foi um ponto de interrogação na cabeça de muitos aqui. Quantos aqui tem um parente ou um amigo que, se alguém chegar perto de você e falar alguma coisa que você tem certeza que aquele amigo não falou, você fala: não, fulano não falou isso não. Quantos? E isso é maturidade suficiente para você defender uma pessoa que não está ali, mas que você conhece o caráter, o jeito dela, que você tem certeza, fulano nunca falaria isso, nem faria isso. Isso é a inteireza de coração. Você está tão inteirado com Deus que você sabe, é isso que Deus quer para a minha vida, ou isso Deus não quer para a minha vida. E, gente, ser maduro a esse ponto te livra de laços até de outro crente. Porque se tem uma astúcia aí que Satanás tem usado, é usar às vezes um irmão em Cristo, que vem, a paz do Senhor, sim, a paz. Aí dá a paz do Senhor, relaxa. Gente, seja dando a paz do Senhor, ou não dando a paz do Senhor, o teu escudo da fé está sempre erguido. Nunca devemos baixar a guarda. E quando baixamos a guarda, é sinal de imaturidade. Como a fulana é muito bom, deixa o escudo em pé. Porque se ele também for maduro o suficiente, ele não vai se incomodar com o escudo que está de pé. Ué, mas esse irmão agora, tudo ele se defende dentro da palavra. Se ele se incomodou, é porque ele tem alguma coisa dentro dele que não está de acordo com a mesma que você está. E isso é sinal de maturidade. E a gente começa a entender as guerras espirituais. Já deve ter ouvido falar muito, né, sobre guerras espirituais. Existem alguns planos para que você veja as guerras espirituais. No plano terreno é esse, de você entender: essa pessoa está com uma má intenção comigo, essa pessoa não está legal, ela é até crente, mas isso não vai ser legal comigo não, ao ponto de você depois enxergar igual o servo Jesus, né? Abra, Senhor, os olhos dele que ele veja, de ver carros de fogo aí na rua. Pastor, eu consigo enxergar isso? Ou você acha que o nosso Deus mudou? Mudou não, gente. Eu tenho certeza que se eu passar o microfone aqui, muitas pessoas já tiveram experiência de vir a ser esse ponto. De enxergar coisas na rua, às vezes, que Deus te mostra. Em viagens, em encruzilhadas. Tem certeza que as pessoas já tiveram experiência aqui, dentro de casa. E se você não teve ainda, peça a Deus. Peça a Deus, Ele vai te mostrar. Isso é maturidade, crescimento. Amém? A confiança guarda relação com conhecimento sobre a outra pessoa de quem nos relacionamos. Quer conhecer os segredos de Deus? Tem muita gente que fala, né? Eita, agora os segredos. Vamos lá. Gente, se relaciona com Ele que Ele vai te entregar os segredos todinho. Eu vou lá no fulano que ele tem uma chave. Quem tem a chave é o pai.
contigo, querendo se relacionar. O véu foi rasgado, está aí, ó, está aí. Quer receber uma chave dourada, preta e branca, colorida, sei lá, tem tanta chave que falam que entregar. Está aí, ó. Se relaciona com ele para te entregar a chave. Porque meu CPF não adianta não. O CPF eu já sei meu CPF. Para que vai renovar meu CPF para mim? Eu já sei meu CPF. Mas eu gravo meu CPF de cabeça. Amém? Vamos lá. Isso é a aula, tá, gente? Está doendo? Mas é a aula. A confiança na graça de Deus é fundamental na fé cristã, representando a crença que Ele, por sua bondade, e aí, gente, eu abriria mais uma aqui, misericórdia, não é só bondade, é misericórdia, nos dá o perdão dos pecados e a possibilidade de uma nova vida. É acreditar que Ele está no controle, que tem um plano para nós e que nos guiará, mesmo em meio à dificuldade. É isso. Meio à dificuldade, eu creio que Deus está comigo. Meio à dificuldade, eu sei que Ele me resgatou. E, gente, eu acho que isso tem que... Eu sei que é difícil, eu vou falar agora. Mas tem que ser tão maduro, mas tão maduro, eu posso falar assim, se minha vida der tudo errado para Jesus voltar, já está bom, já estou no lucro, ganhei. Porque eu vou para o céu. Ah, pastor, mas eu queria ter uma casinha mesmo. Gente, você está entendendo? É bom, pode. Até eu. Às vezes, apesar que eu tenho um conhecido, né, um pastor, um líder, que falou que a única coisa que ele não ora é para a gente ganhar casa de praia. Porque casa de praia é para final de semana. Domingo está envolvido no final de semana. Eu sou da igreja e tem uma casa de praia. Então, mas Ele quer te dar o de melhor aqui nessa terra também. Mas no nosso entendimento tem que ser dessa maneira. Se tudo ficar difícil até a volta do Senhor Jesus, amém. E aí nós conseguimos entender quando Jesus fala para Paulo: a minha graça te basta, rapaz. Ei, só de você estar servindo me basta. Alcançar essa maturidade é coisa fantástica. Ah, pastor, o senhor está falando isso que então o senhor nunca. Meu amigo, isso te conta uns perrengues que eu já passei na vida. Não estou falando de antes de conhecer Jesus, não. Mês passado eu passei na. Sabe aquela moeda brava? Alguns estudiosos dizem que o melhor azeite sai do caroço da azeitona. Então, para você tirar o azeite do caroço da azeitona, você imagina o tamanho da pressão que aquele caroço sofreu. E às vezes eu falo, Senhor, eu sou o caroço da azeitona, que está tão apertado. E aí, velho, a minha graça te basta. Aí a gente tem que falar, cada um conversa com Deus da sua maneira. Eu converso tranquilo, tá? Porque, ó, excelentíssimo Senhor, não. Gente, Deus está querendo se relacionar comigo. Fala do teu jeito. Fala, papai, está doendo, afasta um pouquinho. E aí a gente consegue entender Jesus no Getsemane. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, quando possível, fica a tua vontade. E isso é maturidade. É entender que eu posso passar qualquer coisa aqui. Uma única coisa que ninguém nunca mais tira é a minha salvação. O único que faz perder a própria salvação sou eu, você. Deus ele não vai tirar. E alguns ensinamentos aí é errado. Ó, Deus não vai tirar a mão de cima de você. Esquece que Deus é esse que tira a mão. Não, a mão dele continua. Quem sai debaixo da mão de Deus é aqueles que querem voltar para o pecado. E eu estou falando que você também está em casa. Não é Deus que tira a mão. Porque a misericórdia dele vem primeiro antes da justiça. Agora, ele está com a mão, você sai de baixo. E ele está, misericórdia, volta. Aí você vai e sai, ele, misericórdia, volta. Aí você sai. Tem uma hora que vai acontecer uma justiça antes de você voltar para debaixo da mão dele. Tem misericórdia. Aí, meu irmão, esquece. Eu, quando eu era adolescente, aliás, já era jovem na igreja, eu tinha um filme, e aquele filme era fantástico, chamado Inferno em Chamas. Parou de passar filme desse jeito, tinha que passar. Ali mostra claramente o jovem ali brigando pela vida no hospital, e o demônio brigando, querendo levar ele para o inferno,
Entendeu? Esse tipo de coisa que acontece no mundo espiritual. Mas parece que a gente esqueceu que esse mundo espiritual é verdadeiro. Amém? Acreditar que Ele está no controle, que tem um plano para nós. A graça de Deus não é algo que merecemos, mas é um presente dado por Ele. É um presente. Vamos prosseguir. E quando a fé está, é possível recuperá-la? Está na revista esse título aí, tá, gente? Eu só acrescentei algumas coisas no texto, mas você pode acompanhar na sua revista. Para recuperar a fé, é importante estabelecer uma rotina de quê? De oração, busca pela vida sacramental, ou seja, busca em Deus, né? Porque às vezes a gente vai fazer uns estudos, tem umas palavras mais rebuscadas, mas é bom a gente também acrescentar nosso vocabulário. Cultivar o diálogo com Deus e aprofundar a leitura da palavra. Pronto, você tem as armas suficientes para começar a crescer em maturidade. Cultivar o diálogo com Deus e aprofundar na leitura da palavra. É crucial também, ou seja, é importantíssimo, pedir a ajuda de pessoas maduras. Olha a importância de sermos maduros. Porque quando entrar alguém aqui que está começando uma caminhada com Cristo, você acha que Jesus vai usar quem? Vai usar cada um de nós. Aí a importância de fazer os cursos de voluntariado, fazer os cursos de casais, para que a gente cresça mais ainda, tenha um entendimento. Gente, já parou para perceber que tudo que a gente faz hoje em dia, a gente está reproduzindo de alguém? Nossos pais nos ensinaram. Tá, bom dia, boa tarde, boa noite, benção, com licença, como vai, desculpa. E aí a gente reproduz com nossos filhos. Ninguém inventou nada. Então, quando nós somos maduros o suficiente, entendemos o que Deus quer, nós precisamos reproduzir o que Deus quer na vida de outros. Não tem mistério. Às vezes a gente que dificulta muito a vida com Cristo. A gente acha que é um outro mundo paralelo, sei lá, uma quarta dimensão. E não é. É para vivermos aqui. É para vivermos aqui. E sabe quando a gente alcança o ápice disso? É quando a gente está dentro de uma van, às vezes lotada, e com as suas atitudes olhando para você fala assim, não é crente, não é? Aí você olha, não estou de terno, não estou de gravata, não estou de bíblia debaixo do braço, às vezes estou de óculos escuros, cabelo arrepiado com gel, e a pessoa olha e fala assim, não é crente, né? Gente, isso é maravilhoso. Você está na fila do mercado, a pessoa está falando um monte de coisa, aí, esse governo, isso e aquilo, aí você fala, mas tem que orar, tem que orar, tem que pedir a Deus, tem que isso, tem que aquilo, a pessoa, é uma pessoa diferente. É isso. Não estou dizendo que a gente vai ficar satisfeito com as besteiras que é não é isso. Mas pedir ajuda das pessoas maduras. E nós temos aquilo. Temos o nosso pastor, temos os presbíteros, temos os nossos líderes. Na fé, tem pessoas maduras na fé, também tem pessoas maduras lá de fora não, tá? Temos que pedir a ajuda de Deus. E buscar a renovação espiritual através da meditação e do louvor. Quantas vezes, gente, às vezes eu não sei nem o que vou falar de Deus. Eu falo assim, eu vou ligar um louvor, eu quero ouvir. E é nessa hora que Deus fala. Porque às vezes a gente fala tanto, e na hora dele falar, a gente não ouve. Isso é sinal de maturidade. Você fala e você ouve. Para recuperarmos a fé, precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. Mateus 14, de 28 a 33. Pedro afunda por tirar os olhos de quem? Jesus. Eu não vou pedir essa parte para ninguém, não, porque todos nós conhecemos. Pedro sai do barco, começa a caminhar. E Pedro vendo, olhando para a tempestade. Então, no momento que ele tira os olhos de Jesus, ele afunda.
Então, para recuperarmos essa fé, precisamos fazer o quê? Voltarmos os olhos de novo para Jesus. Pedro foi o quê? Senhor, me socorre. E aí Jesus puxa ele e os dois juntos voltam para o barco. Olha que interessante, os dois juntos voltam para o barco. Jesus carregou Pedro no colo? Então Pedro voltou o quê? Andando sobre as águas. Se Pedro voltou andando pelas águas, ele recuperou a sua fé no momento que ele voltou os olhos para Cristo. Então está aqui. Qual é a chave? Qual é a senha? Qual é o... Agora os gols, qual é a senha? Então qual é a senha? Qual é a chave que Deus está nos mostrando? Os olhos de Jesus. Simples. E aí eu vou crescendo. Quando eu era criança, eu ficava olhando a manga do vizinho. Aí ela estava sem aquela manga espada. O vizinho tinha uma manga espada verde, bonitona. Todo dia eu ficava olhando aquela manga até ela ficar madura. Até ela ficar o quê? Madura. Porque a manga verde você pode consumir. Ah, Jesus, essa agora, gente, não faz parte do estudo não, tá? Não vai igual de brincadeira. Esse eu adoro o bolo. A manga verde, a gente gosta de manga verde quanto a sal, né? Ainda mais mulher grávida, misericórdia. Esse negócio de eu quero comer tudo verde na gravidez é fantástico. Minha esposa não disse esse negócio não, mas mandou procurar 2 horas da manhã, mandou a Baiana, tipo, roda o Rio quase inteiro. Misericórdia, foi achar lá no bairro Charme de Madureira, mandou a Baiana. E ele falou, bota logo aí uma fila, e lá está o Charme, né? E aí a gente tem que ser maduro, porque senão a terra começa, né? Não adianta, gente. Pastor, o senhor também gosta disso? Eu também gosto da dança, né? Charme, não é charme, né? Fica mais charmoso. Eu posso deixar charme para Jesus? Pode, gente. Você pode deixar charme para Jesus. Não tem problema nenhum. Tem que saber quando, como e onde. Entendeu? Então, quando a gente olha para Jesus, a gente retoma a nossa fé. E aí eu coloquei algo aqui interessante para que vocês possam entender. Buscar a Deus e nos encher de fé é um ciclo. Você busca do alto e o alto te entrega aqui na terra. Você busca do alto e o alto te entrega. Gente, quando a gente alcançar esse ciclo, acabou. Pode se levantar no inferno, pode se levantar demônio, capeta. Você vai estar dando rabo na raia, vai estar dando cruzado no capeta e nada vai te atingir. Qual é? Mas pastor, antes agora o senhor falou que a gente pode passar dificuldade e dando na graça. Sim. Qual é a diferença de um para o outro? É que ele não vai te atingir. Ele pode te afligir, mas não te atingir. Lembra que Jesus falou? No mundo tereis aflições. Mas tem que como ânimo para vencer o mundo. Nós vamos vencer, mas as aflições elas vão acontecer. Você vai sentir a dor da dificuldade, você vai sentir a dor daquela pressão, mas não da opressão, porque você vai saber que o que está em você é maior do que o que está no mundo. Pronto. Então esse ciclo ele é necessário. E quando a fé escapa, nós temos que fazer isso aqui, para retomarmos a nossa fé. Porque a graça nos basta. E aí, quem é que pode ler para mim? Mas eu também não, tá? Então, para facilitar, eu coloquei aqui mais ou menos, né? Como se leria Adonai Oi U'Erá-Sa. Isso da onde? Salmos 23, verso 1, significa o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí, gente, quando você crê esse ciclo e crê dessa maneira, nós temos que ir para o original. Por que eu fui lá no original, no hebraico, entender o significado? Porque nós falamos de um jeito, mas o original fala de outro. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, peraí, acho que eu passei demais, né? O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. O mundo caiu na minha cabeça, mas eu não sinto falta daquele mundo, porque hoje eu estou em Cristo, aquele ciclo. Estou crescendo.
mês. Nossa, eu fiz um cálculo aqui, pastor. O que eu tenho vai pagar metade, vai faltar metade. Não sentirei falta. Pastor, mas como estão me cobrando? Não sentirei falta. Eu sou tão maduro ao ponto de falar assim, veja bem, estamos com a vida reta. Estou falando para crentes, estou falando para gente que tem a vida reta diante do Senhor, que pode sofrer essa aflição, tá? Pode sofrer essa aflição. Pode, lembra de Jó? E aí, gente, eu já conversei com algumas pessoas. Tomara que sejamos maduros nessa hora. Vou até beber água de novo, porque essa agora vai ver só um pouquinho. Será que nós somos maduros o suficiente para imaginar que hoje em dia, nesse exato horário aqui, 10h55, Satanás não está lá diante de Deus e fala assim, deixa eu tocar alguma coisa desse para vocês nunca mais entram por essas portas aqui para te louvar, para te glorificar? Eu não sei, mas pode estar acontecendo. E aí sim, de nada sentirei falta. Pode acontecer qualquer coisa, não sentirei falta. Podemos contextualizar como Jesus diz em Lucas o quê? 10, 41, 42. Quem pode abrir aí? Lucas 10, 41 e 42. Quem lê, achar pode ler. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está ocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Você está vendo o tipo de maturidade que temos que ter? Temos que trabalhar, temos que arrumar, temos que fazer tudo, mas precisamos escolher a melhor parte. As duas partes são necessárias. E aí, inclusive, numa pregação que eu defendo Marta, tá, gente? Porque a maioria dos pregadores quer dar paulada em Marta. A parte que Marta está fazendo é necessária. Porque você imagina você chega aqui para cultuar, você está tudo empoeirado, ninguém varreu o chão. Não, vamos louvar o Senhor, deixa tudo empoeirado. Não, é importante. Mas a melhor parte, temos que ser maduros o suficiente para entender isso. É por isso que às vezes a gente vê uma igrejinha aí pequena, banco de madeira ainda, sem reboco, no telhado, mas a glória desce. Porque escolher a melhor parte. Escolher a melhor parte. Então tem que caminhar com as duas. A igreja toda bonitinha, mas qual é a melhor parte? O envolvimento com Cristo. A palavra. Amém? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Gente, estou caminhando para o final. Eis, portanto, a terceira razão para depositarmos a nossa confiança também só no Senhor, no favor imerecido de Deus. No final das contas, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Lembra que eu falei atrás? A misericórdia ela vem antes da justiça. A despeito de quem somos, a graça nos acolhe. Isso é maravilhoso. Vamos lá. Eu separei 3 partes para que você entenda sobre essa parte da graça superabundar do pecado. Número 1, salvação do pecado. A graça veio para nos salvar do pecado. A graça nos liberta da condenação e nos permite reconciliação com Deus. Gente, olha que bacana. Nós erramos com Deus e Ele mesmo cria um dispositivo para nos perdoar. Gente, será que tem alguém que pode ter o mesmo pensamento de Deus? Não está entendendo por que Ele é Deus? Porque se alguém te magoa, alguém te fere, você mesmo vai criar um dispositivo para a pessoa te perdoar. Como assim? Para você perdoar a pessoa? Como assim, gente? Quando alguém te magoa, não, eu até perdoo, mas deixa eu ir para lá. É assim ou não é? Você está vendo que Deus é Deus? E nós precisamos da misericórdia? Porque se Deus fosse fazer isso com a gente, não, já é errado comigo. Deixa eu ir para lá. Nós já seremos consumidos. Segundo, a capacitação para o serviço. Eu sou salvo para reconciliar com Deus e depois para servi-lo. Não tem jeito, a graça nos fortalece para realizar a vontade de Deus e servir uns aos outros.
perseverar na fé até o fim. Quando entendemos isso, alcançamos essa maturidade. 2. Deleitar-se, entregar-se, entrega e descanso. No tópico anterior abordamos o primeiro estado de espírito que nos permite alcançar a verdadeira maturidade, confiança incondicional na graça de Deus. Neste tópico agora, vamos abordar os seguintes: deleitar-se em suas misericórdias, entregar-se ao seu amor e descansar no seu poder. Agora é o supra-sumo do crente. Vamos lá. Deleitar-se em suas misericórdias. O Salmo 37 fala da importância de sermos pacientes em meio às tribulações. No contexto deste salmo, deleitar se tem o sentido de sentir o prazer de estar na presença do Altíssimo. Gente, é prazer. E quando nós entendermos isso, quinta-feira vai faltar banco nessa igreja. Domingo vai faltar banco nessa igreja. Porque eu tenho um prazer tão grande. Gente, para mim levantar da cama domingo de manhã, eu tenho um prazer maravilhoso de ficar lá deitado. Mas eu tenho um prazer maior de vir até aqui. E sabe o qual é o limite de eu ficar na cama e vir para cá? É o primeiro salto da cama. O salto dele acabou, eu não volto mais. Então, gente, vamos soltar a cama domingo de manhã. Vamos vir para a escola bíblica. Vamos, quinta-feira, cansado do trabalho, vamos vir. Para mim está sendo uma luta no meu trabalho, que a gente está uma luta ali na faculdade. Se você não sabe, eu trabalho aqui na faculdade de FEU, que a gente está retomando ali a FEU, que lá estava para fechar. Então eu estou tendo que, sabe, inventar coisa lá, e você não sabe que está lá na quinta-feira. Mas vem para cá, chega atrasado, mas vem. Isso é o prazer de estar aqui, não tem um prazer melhor. Sabe por quê? Se alguém te convidar para um churrasco mesmo atrasado, a gente vai. Vai ou não vai? Vai. Aí, isso é crente maduro, confessando. Ou sim, isso é crente maduro. Você está numa festinha. Ai, será que eu cheguei não no partido? Ai, olha, vou te falar, ainda fala assim, graças a Deus no partido do. Vou comer do bolo agora. Casamento. Não vou para cerimônia, não, mas para festa. Eu estava revendo a festa de casamento com as minhas filhas. Consegui achar um DVD antigo, gente, que maravilha. As crianças riam, falavam toda coisa na irmã. Nossa, que ridículo! Eu acho que são 26 anos atrás, 25 anos atrás. Fazer 26 esse ano. Era tudo diferente. Nossa, que efeito é esse? Especial. Na época era efeito especial. Agora é defeito especial. Então, assim, a gente estava vendo lá, sabe, e vai criando esse entendimento do crescimento de maturidade. Porque se tem consciência de que as misericórdias são a causa de não sermos consumidos. O salmista sabe que Deus satisfaz os desejos do coração daquele que nele se deleita. Caramba, a gente sabe o segredo. Para que tudo na nossa vida seja feito através de Deus, eu preciso do quê? Me deleitar nele. Eu tenho que ter esse prazer por ele, esse movimento por ele. Gente, acontece isso dentro da nossa casa. Vamos aproveitar que as filhas estão aqui. Não adianta, normal, quando o filho começa a fazer mais coisas, é automático você acabar dando mais coisas, mas aquele filho que está fazendo mais coisas, porque está próximo, está me fazendo. Às vezes na casa ela fala, ai, cheguei tão cansado, aí corre uma para tirar meu dedo. Tira aquele assim. É mesmo. Dá uma lembrancinha para um. Aí a gente tem que lembrar que não podemos fazer essa divisão que dá para outra. Mas nós somos automáticos, acho que essa é outra, nós falamos muito não. Amém? Usufruir de tudo que é dele e nele. Isso é se deleitar no Senhor. Aproveitar tudo que é dele e nele. Deus tem tudo para cada um de nós. Se deleitar é sentir prazer. Eu fui lá no dicionário para ver isso bem assim legal. Usufruir de tudo que é dele e nele. O que é dele e nele? Palavra, louvor, adoração. Falar que ele é bonito. Falar que, como você convide Deus fisicamente. Gente, nosso Deus é lindo. Vou fazer igual o pastor. Eu vou cantar igual a pastora ali, o pastor Carlão. Tá?
Conselhos simples para se deleitar no Senhor. Reservar um tempo especial para orar e dar graças a Deus. Daniel 6:10 e Isaías 55:6. Vocês que gostam de anotar, anota aí para você pegar essa referência em casa. Entregar ao amor do Pai. O próximo passo em direção à maturidade é ir ao lugar onde Deus habita e lançar-se em seus braços de amor. Entregar ao amor do Pai é algo que acontece antes de tudo pela fé. Portanto, para alcançar a verdadeira maturidade, é necessário abraçar a certeza que o Senhor é abrigo, a referência a Isaías 25:4, e é também galardoador dos que o buscam, Hebreus 11:6. O que é galardoador, pastor? Ele entrega presentes, tá? Botando uma palavra bem assim, aqui ele entrega presentes. Descanso no poder do Altíssimo. Descanso no poder do Altíssimo refere-se a um estado de paz e segurança que alcançamos ao confiar em Deus e em sua proteção. É a ideia de estar abrigado e seguro da presença de Deus, livre das ameaças e preocupações do mundo. Não é que não vai acontecer, mas nós estamos livres, deleitamos, estamos tranquilos que Deus está conosco. O Salmo 91 é um exemplo disso. É o conceito onde se fala em habitar no esconderijo do Altíssimo. É descansar sobre o Onipotente. Definitivamente, Deus é o Senhor do ministério. Não é homem, é Deus. E assim é a resposta mais sensata que toda alma pode dar ao seu convite ao descanso. Eis-me aqui. Não, isso é maravilhoso. Eu bem sei os seus caminhos são inescrutáveis. Ou seja, não pode ser investigado. Os caminhos que Deus tem para a gente não pode ser investigado, não pode ser compreendido por entendimento humano, não pode ser impenetrável, nem incompreensível, nem insondável. Romanos 11:33. Anota a referência para você lá em casa. Ninguém alcança o entendimento de Deus. Por isso que é importante a gente estar nele. Amém? Conclusão. O ponto alto da maturidade cristã é quando confiamos totalmente na graça e no amor do nosso Deus. Quando nos deleitamos nas suas misericórdias e descansamos nesse poder. Gente, vamos descansar no Senhor. O Paulo está cantando. Vamos descansar no Senhor. Mas está difícil. Vamos descansar no Senhor. Amém? Porque esse Deus ele tem poder. Ele tem poder para resolver tudo. Gente, Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor possa falar mais aos nossos corações. Deus abençoe. Amém?